Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Gráfico na tela, Bitcoin é moedinha da praia. Passa pelo maior desafio da sua história. Eu vou tirar aqui um pouquinho os desenhos, depois eu vou mostrar para vocês aí. Bom, fofas, o gráfico diário, ele finalmente mostrou uma formação de fundo verdadeira, tá? Então, lógico, por que ele está voltando a subir? Porque eu voltei para o Brasil. Um dos principais indicadores do mercado é quando eu estou fora do país, o Bitcoin ele derrete. Então, eu fiquei 2 meses fora, derretemos 2 meses. Quando nós voltamos para o Brasil, a questão toda da geolocalização com a posição dos astros, ela geralmente indica que, né, e é uma sensação que eu tenho, porque eu já nasci com essa sensação, essa sabedoria. Quando eu volto para o Brasil, quando estou no território brasileiro, o Bitcoin ele fica em uma tendência de alta infinita. E quando eu saio do Brasil, ele tende a cair violentamente. Então, voltamos para o Brasil, logicamente, encontramos o fundo do Bitcoin. Então, desde sábado, Fofolese, nós estamos com tendência de alta aí no Bitcoin, no curto prazo. E eu vou ativar aqui o desenho, então, tá? Na verdade, nós chegamos no fundo do canal, então, que lateral que a gente produziu ao longo do último ano. Quando nós perdemos o fundo anterior, então, aqui nos 35 mil dólares recentemente, nós evoluímos para o fundo desse canal. Eu já venho mostrando esse desenho aqui antes de tudo isso aqui acontecer, já venho mostrando isso aqui nos meus vídeos já faz uns 3, 4 meses, desse canal lateral, né, que geralmente o price action ele evolui para o canal secundário. E se ele perder mais para frente, ele vai então evoluir para o próximo canal de baixo. A gente até pode colocar aqui que se caso o mercado trouxer mais negativismo ou mais problemas com a condição macro, a gente pode testar então lá pela frente essa tendência aqui, ok? A lateralidade aqui dentro, nesses dois suportes aqui que vocês estão enxergando, tá? Então, se a gente perder esse próximo canal aqui, que eu acho que vai começar a ser brigado a partir de julho, a gente pode evoluir para os preços a esses patamares, então, tá? 10 mil dólares, 14 mil dólares, e aqui o topo desse canal, 20 mil dólares. Então, o maior desafio da história do Bitcoin, recentemente, é a gente ver como o Bitcoin vai se comportar em uma recessão econômica. Pois tudo parece que vai caminhar para uma recessão para o segundo semestre. E o Bitcoin ele nunca passou por uma recessão. A gente nunca viu o comportamento do preço do Bitcoin durante uma recessão. Pois a única coisa que a gente viu foi o crash lá. Nós tivemos dois cenários. O crash do Covid, em março de 2020, onde o Bitcoin derreteu junto com todo o mercado de renda variável. Ele derreteu violentamente na mesma velocidade, perdeu 50% do seu valor em questão de uma semana e depois ele só subiu. E também nós nunca vimos o Bitcoin, além de 2019, final de 2019, com um apertamento quantitativo, ou seja, elevação da taxa de juros que aconteceu em 2019, tá? E a movimentação começou em 2018. Pois bem, nós já estamos numa referencial de dias de já pegar um período de bear market, que é passando dos 8 dias, faltando para o próximo halving, a gente tem esse período de calmaria do mercado, né? Geralmente é o momento em que o pessoal realiza os lucros. E então nós temos vários fatores macroeconômicos que estão desafiando o Bitcoin. Na minha opinião, desde que o Bitcoin não perca os seus fundamentos, ou seja, desde que a blockchain não seja hackeada, não aconteça um ataque de 51%, não tenha nenhuma vulnerabilidade tecnológica no Bitcoin, eu não vejo risco, né? Eu não vejo risco do Bitcoin, por exemplo, ir a zero, ou próximo de zero, ou ir a $1.000, ou perder os 10 mil dólares, por exemplo. O que eu vejo é, a gente vai ter um longo período de acumulação, né? Uma janela de tempo em que a gente vai poder comprar Bitcoin barato. E eu digo Bitcoin barato 35 mil dólares para baixo, para mim é Bitcoin barato. Então, tudo que vier abaixo de 35 mil dólares é Bitcoin extremamente barato. É um período de tempo, uma janela de tempo que a gente está vivendo, que lá na frente as pessoas vão estar nos invejando, né? Falando, por que eu não tinha que estar, por que eu não estava lá no mercado nesse período? Porque a gente está regredindo alguns anos em relação ao preço.
estamos com preços cotados de 2020. É difícil perder, por exemplo, os valores cotados de 2020 e 2019, por exemplo, seriam 3 anos de retração no preço, né. Então se o preço voltar para 12.000 a 14.000 dólares, seria a gente retestar os preços lá de 2019, o que é bem difícil de acontecer. Pode acontecer com o fator macro? Com certeza pode acontecer com o fator macro, mas se torna um pouco mais difícil, tá. Que é essa região que não foi retestada, né, região dos 14.000 dólares, tá. Então muita gente acha, e eu acredito também, que abaixo de 14.000 dólares seria muito difícil o Bitcoin passar. Uma coisa que vem me empolgando bastante nos últimos dias foi justamente alguns pontos aí, tá. Além do canal tocar a região inferior, que nem eu mostrei ali para vocês, deixa eu colocar de volta aqui. Vou tirar essa linha aqui. Por enquanto, agora a nossa briga vai ser nesse canal aqui, tá. Então, a briga do preço vai ser esse canal aqui que vocês estão enxergando. É nesse canal que, na minha opinião, o preço vai brigar, tá? Que ele até pode fazer movimentos dentro dessa região ao longo desse próximo semestre, por exemplo, tá? Dessa região aqui, eu acho que é uma região que vai consolidar um fundo verdadeiro aqui realmente em 18.000 dólares, tá? Eu acho que o fundo verdadeiro do Bitcoin, um dos fundos verdadeiros do Bitcoin é os 19. Na verdade, não sou eu que estou dizendo, é o gráfico, é o mercado que está dizendo que aqui é um fundo verdadeiro. Pois nós temos uma divergência no volume. Então, nós tivemos 2 picos de volume vendedor, com muita aceitação de prejuízo. O que eu expliquei já para vocês várias vezes. A gente pode pegar o melhor indicador de encontrar fundo é você associar a aceitação máxima de prejuízo no ativo e a aceitação máxima e a volatilidade mínima, tá? Então o que acontece? Depois desses picos de volume muito grandes, a gente tem uma queda repentina muito brusca de volume que fica por um bom período de tempo. Então, se você for ver nos períodos aí em que ele faz topo ou fundos, ele tem os picos de volume e depois, logo em seguida, ele tem as grandes quedas, né? Ele tem as grandes quedas de volume, tá? Então, ele tem os picos de volume que produzem os topos e fundos, e ele depois tem esse volume na mínima, tá? Então, recentemente, nós tivemos, então, e nós temos essa divergência, 2 derretimentos consecutivos. Esses 2 derretimentos consecutivos produziram, então, uma divergência bullish, tá? Uma divergência de formação de fundo. Pois nós estamos agora com a expectativa de o volume cair ao longo do mês de julho, ou seja, a volatilidade e o volume cair bastante. Nós temos aqui, eu até vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho o VIX aqui, ó. Nós temos o índice de volatilidade do S&P 500, que representa os maiores mercados, aí, as maiores ações americanas, também batendo um novo topo aqui e não conseguindo romper, então, o volume. Essa volatilidade aqui, que é o VIX, né, ela tende a reduzir nesses próximos 2 meses aí, tá? Pois tem expectativa de que a elevação da taxa de juros vai se estabilizar em setembro. Então, em setembro, supostamente, o S&P 500, o Federal Reserve, vai querer diminuir, Fofoletes vai querer diminuir a elevação da taxa de juros, vai querer interromper a elevação da taxa de juros, talvez mantendo a taxa de juros na mesma posição. Então, por exemplo, se a gente chegar até setembro com 4% de alta de juros, se eles conseguirem manter, o mercado tende a corresponder positivamente com isso, tá? Então, a princípio, se a gente conseguir segurar em julho e agosto, setembro geralmente seria o período em que vai estabilizar, a gente pode ter uma antecipação dos mercados voláteis. Então, por isso que eu estou expectativa positiva para que agora, nessa transição entre junho e julho, a coisa dê uma acalmada, tá? Não só pelos fatores gráficos aí, mas pelo próprio comportamento dos grupos do Telegram. Quando a gente começa a ver muitos idiotas aparecendo aqui no canal, falando que Bitcoin vai a zero, isso eu estou falando nos comentários, né? O cara já tem o roteiro pronto, ele fala assim: "Ah, Augusto, você é vendedor de curso, Bitcoin vai a zero, ha, ha, ha".
Quando aparecem esses idiotas, esse é um dos melhores também indicadores de encontrar fundo. Por quê? Porque o medo causado e também outro que eu acho interessante é os especialistas, né, os caras que acham que são especialistas e que não entendem nada de price action. Quando eles falam que o mercado pode cair muito mais e muito mais profundo, e a multidão pensa da mesma forma, é justamente o momento que eu mais gosto de entrar e fazer a tomar as atitudes indo contra, né. Então, com muita gente falando que o Bitcoin vai a zero, que o Bitcoin talvez nunca mais volte a $60.000, eu fico cada vez mais convencido de que o mercado vai produzir um fundo verdadeiro daqui a pouco.